Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem, meus irmãos e minhas irmãs. Neste momento, eu queria te convidar a estudar uma porção da palavra do Senhor comigo. Vamos lá? Vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Abra aí a sua Bíblia e nos acompanhe. E enquanto isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like no vídeo. Não se esqueça, viu? Vamos lá então. Neste mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam: as que dizem a respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois já é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. E os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Meus irmãos e minhas irmãs, o que eu quero trazer aos vossos corações neste momento é essa passagem muito conhecida, do caminho de Emaús, onde estavam ali dois homens caminhando e falando acerca do que estava acontecendo em Jerusalém, e de repente Jesus se achegou a eles e eles não o reconheceram. E começou a lhe conversar, perguntar o que estava acontecendo, e eles explicaram. E aqui a gente pode tirar algumas lições da vida desses rapazes. Irmãos, haverão momentos de dificuldade em nossas vidas que nos levarão a percorrer o caminho da desesperança. Vejam aqui esses moços. Eles acreditavam que Jesus iria redimir Israel, que ele era o Salvador, mas no momento em que eles viram o Senhor Jesus Cristo sendo levado ali para a crucificação e sendo crucificado, uma desesperança tomou conta do coração deles. Que eles falaram: não, mas ele que falava que era o Salvador está sendo ali levado à cruz, levado à morte de cruz. O que vai sobrar para Israel agora? Então, de repente, a desesperança tomou conta do coração desses irmãos. E quando a desesperança toma conta dos nossos corações, a nossa fé fica cega, meus irmãos. A gente não consegue olhar para as situações com os nossos olhos espirituais, a gente só olha com os carnais. Então a Bíblia diz aqui, que no versículo 16, que os olhos deles estavam como que fechados. Eles não reconheceram a Jesus, porque eles não estavam olhando pelos olhos da fé. A desesperança, a tristeza no coração deles estava tão grande por ter perdido Jesus,
que eles não conseguiam enxergar que eles estavam do lado do Salvador. Então, meus irmãos, neste momento, no momento em que nós nos encontramos desta forma, é o momento em que nós temos que percorrer o caminho juntamente com Jesus. Novamente com Jesus. O que aconteceu com aqueles rapazes? Jesus se achegou ali e ele começou a falar acerca das Escrituras. Tudo acerca das Escrituras. E eles caminharam. E quando chegou no lugar onde eles iriam, eles convidaram Jesus a pousar ali com eles, porque já estava tarde. E aí, estando eles à mesa com Jesus, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles, e foi neste momento que os olhos deles se abriram. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos percorrer o caminho com Jesus novamente. Nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras e percorrer as Escrituras outra vez, para que os nossos olhos espirituais, eles voltem a se abrir de uma forma gloriosa. A gente precisa partilhar o pão com o nosso Jesus outra vez. Só assim, só dessa forma, a gente vai conseguir enxergar o Jesus que está ao nosso lado. Porque muitas vezes ele está ao nosso lado e é a gente que não percebe. Então, meus irmãos, vamos neste momento percorrer de novo o caminho da fé, né? Pedir a Jesus que ele abra os nossos olhos espirituais e que nós possamos enxergar as situações e agir de acordo com a vontade de Deus. Não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com aquilo que a gente vê. Porque assim, dessa forma, a gente vai conseguir abrir os olhos e ver a Jesus novamente e estar pertinho dele novamente. Então não deixe a desesperança tomar conta do seu coração, porque ela vai cegar a sua fé. Não deixe a tristeza invadir a sua mente, meu irmão e minha irmã. Esteja fortalecido na palavra de Deus, naquilo que o Senhor te prometeu, e Ele te dará a vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz.